Olá pessoal, estamos em Yokohama e nesta terceira parte da série sobre a arquitetura histórica da cidade, iremos visitar muitas outras construções antigas que valem a pena serem citadas e que fazem parte da história de Yokohama. E vamos começar com este edifício, que desde a sua construção até os dias atuais funciona como o Hotel New Grand. Esse é o único hotel urbano de estilo clássico remanescente em Yokohama. Sua surpreendente estrutura de 3 camadas, composta por base, saguão e quartos de hóspedes e mais o seu interior elaborado clássico, o tornam extremamente valioso do ponto de vista da história da arquitetura. O exterior e o interior deste prédio mantêm formas fiéis ao passado. A entrada, o saguão e as salas de banquetes também são reconhecidas como propriedades históricas pela cidade de Yokohama. Sua construção foi completada em 1927, sendo esse o hotel de estilo clássico mais antigo de todo o Japão ainda em funcionamento. Esse edifício antigamente era conhecido como Casa Inglesa número 7 e era ocupada por uma empresa comercial britânica. É uma obra com arquitetura de estilo ocidental que nos conta como era a área residencial estrangeira de Yokohama. Esse é um valioso edifício remanescente de antes do grande terremoto de Kanto. Sua construção foi completada em 1922, um ano antes do grande terremoto. Apenas 1/3 do edifício sobreviveu ao desastre. E nessa foto podemos ver o seu tamanho original. E em 1979 passou a pertencer a Soka Gakkai, assumindo o nome de Salão Memorial da Paz Toda. Chegamos na Fonte Indiana. Esse belo monumento foi doado pela Índia em troca dos esforços de socorro da cidade de Yokohama para com os comerciantes estrangeiros, incluindo os comerciantes indianos que perderam suas vidas durante o grande terremoto de Kanto, ocorrido no dia 1º de setembro de 1923. Seu design é uma combinação de muitos elementos, incluindo a arquitetura islâmica da cúpula, com um belo mosaico brilhante em seu interior. Essa fonte foi construída em 1939, no mesmo ano em que começava a Segunda Guerra Mundial. E no meu ponto de vista, foi um dos maiores presentes que os indianos poderiam dar para a cidade de Yokohama. Toda essa área que estamos percorrendo agora era o antigo assentamento estrangeiro de Yokohama, e por isso tem muita coisa interessante por aqui. Vamos dar sequência em nossa caminhada. Essa pequena igreja leva o nome de Yokohama Kaigan Church e tem uma história conectada com a igreja protestante mais antiga deste país. Isso porque, nesse mesmo local, em 1872, o culto inicial e as reuniões foram realizadas em uma pequena capela de pedra, sendo esta a primeira igreja protestante de todo o Japão. 3 anos depois, em 1875, uma igreja maior foi construída e, nessa ocasião, um sino de igreja foi doado por uma cidadã americana. Mas essa igreja maior foi completamente destruída pelo grande terremoto de Kanto em 1923.
Após o terremoto, deu-se início à construção desta igreja atual, tendo a sua construção completada em 1933. Mas o sino doado em 1875, que pertencia à igreja anterior, foi salvo e continua dentro desta torre, sendo tocado todos os domingos antes dos cultos, produzindo um belo som que ecoa por toda a região ao redor da igreja. É realmente um belo som. O assentamento de Yokohama era uma grande área dividida em vários blocos, onde viviam muitos estrangeiros. E neste local onde estamos agora, ficava o bloco número 48. E essa casa, ou melhor, restos de uma casa, também tinha o mesmo número em seu endereço. Por isso ela era conhecida como o edifício número 48 do antigo assentamento de Yokohama. Essa é a estrutura de estilo ocidental mais antiga de Yokohama, sendo construída e usada por uma empresa comercial britânica que lidava primeiramente com a exportação de chá, e depois passou a importar dinamite, essencial para a mineração. Na verdade, esse edifício era bem maior e possuía 2 andares, mas o seu segundo andar foi completamente destruído pelo terremoto de Kanto, e a parte oeste do edifício, que ficava sobre essa rua, foi demolida durante o reajuste do terreno no projeto de reconstrução da cidade após o desastre. Sua construção foi completada em 1883, e nesta gravura podemos ver como era a fachada do edifício em sua totalidade. E a parte que aparece dentro deste quadro azul é essa aqui, que milagrosamente não foi demolida após o terremoto e permanece em pé até os dias atuais, sendo agora preservada como uma importante propriedade cultural pela província de Kanagawa. Esse prédio parece ser mais novo, mas na verdade ele é bem antigo também. Ele foi projetado por um arquiteto japonês nascido aqui mesmo em Yokohama, que pertencia ao Ministério das Comunicações. Sua construção foi completada em 1929 e abrigava a Central Telefônica Intermunicipal de Yokohama.
Mas em 2003, esse edifício passou a funcionar como o Museu de História Urbana de Yokohama e também como o Museu da Cultura Eurasiana de Yokohama. E aqui bem próximo da antiga central telefônica, encontramos mais algumas marcas que relembram o grande terremoto de Kanto. Neste local onde situa-se esse prédio, antigamente funcionava uma empresa comercial da Suíça, que foi completamente destruída pelo terremoto em 1923. Mas bem na sua entrada há uma verdadeira relíquia do prédio anterior que existia aqui, que é uma pedra com o número do prédio e a data de sua construção. Ela estava soterrada e foi encontrada por acaso 50 anos após o desastre, em 1973, durante uma obra em um terreno próximo daqui. Após ser encontrada, esta pedra com o número do edifício foi devolvida ao seu endereço original, que atualmente é este prédio aí. Então vamos entrar e vê-la de perto. Vejam o tamanho da pedra que eles usaram para marcar o número do edifício e a data de sua construção. Incrível, né? Atualmente, uma grande parte do antigo assentamento estrangeiro se tornou uma área residencial. Mas em meio a esses prédios mais novos, ainda encontramos algumas marcas do passado, como por exemplo, este pequeno pedaço de parede, descoberto em 2001 durante as obras desses condomínios. Essa parede pertencia a uma empresa italiana chamada Deloro Shokai e lidava com a exportação da semente do bicho da seda e seda crua. Essa foi a empresa mais antiga e duradoura do antigo assentamento e sobreviveu nesse local durante 90 anos. Ela foi inaugurada em 1870, sendo completamente destruída pelo grande terremoto em 1923. Mas nesse mesmo local se reergueu e deu sequência em seus trabalhos até 1965, quando finalmente fecharam suas portas. Mas o interessante é que esta parede pertencia ao primeiro prédio da empresa existente aqui, antes do terremoto. E por isso atualmente ela é preservada como uma propriedade cultural tangível pela cidade de Yokohama. E ainda nessa mesma área encontramos mais uma relíquia, que é este canhão aí. Manter um canhão tão antigo como esse em meio a esses prédios residenciais novos parece não fazer muito sentido. E por que esse canhão está numa área residencial e não em um museu? É porque foi bem aqui que ele foi encontrado. Na verdade, foram encontrados 3 canhões nesse mesmo local e eles têm uma história relacionada com a abertura do porto de Yokohama. Então 2 canhões foram para museus da cidade e esse terceiro acabou ficando no mesmo local onde foi desenterrado.
Chegamos em frente da fonte do Parque de Yokohama. Essa fonte foi projetada durante a reconstrução desse parque após o terremoto. Antes do desastre, havia uma outra fonte feita de ferro que foi trazida da Inglaterra. E nessa imagem podemos ver como era essa fonte mais antiga. Já essa fonte atual é toda feita de granito, e o interessante é que esse granito é japonês, e leva o nome de granito Mannari, muito famoso por aqui até os dias atuais, encontrado e extraído na província de Okayama. Com cerca de 2,80 metros de altura, tem o formato de uma flor chamada hipomeia. E apesar de ainda ter uma aparência nova, ela foi concluída em 1928, 5 anos após o terremoto de Kanto. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo, o quarto e último desta série. Se cuidem, um forte abraço e até mais!